Então, vamos lá, matemática para administração, contabilidade e economia, aula 15, limites no infinito. Tá? Então, na aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre limites no infinito e dar exemplos, tá? Bom, antes de definir, eu quero aqui começar com uma motivação e quero perguntar para vocês que imagine que tenha um copinho de café, ok? Você pegou um copo com café, esse café está ali quentinho, e por algum motivo você colocou ele em cima da pia e não tomou. O que acontece com esse café depois de um tempo? Esfria. Essa é a primeira ideia, esfria. Tá certo? Bom, e se tivéssemos com esse cafezinho ao lado de um vulcão muito quente? O que acontece com o cafezinho? Esquenta? Se estivéssemos com o cafezinho ao lado no Polo Norte, congela. E não, por algum motivo a gente não toma, né? Ele congela. E se estivéssemos ao lado de um vulcão, ele esquenta até evaporar tudo, tá? Então veja só que interessante. A função, a temperatura do café, então vamos aqui, é uma função do tempo, tá? Então podemos aqui, F seria a função temperatura do café e X seria o tempo. Então, essa brincadeira é o seguinte, quando o tempo passa, o que acontece com a temperatura do café? Esfria ou esquenta? Agora você responde, você já pode responder, né? Depende. Depende do quê? Do ambiente que se está, né? É exatamente essa a resposta. Depende do ambiente. A temperatura do café, de fato, a temperatura do café se aproxima quando o tempo passa. Quando o tempo passa, eu vou fazer assim, ó, x, uma flechinha infinito, e já explico, tá? Então a temperatura do café quando o tempo passa se aproxima da temperatura ambiente. Ok? Então, ao pegar uma xicrinha de café e não tomá-la, colocá-la em cima da pia da sua casa, a temperatura do café, ao passar do tempo, vai convergir, vai se aproximar da temperatura que está a cozinha da sua casa. Ok? Então, quando o tempo passa, a temperatura do café se aproxima da temperatura ambiente. Essa é uma característica da função temperatura. Tá? E é isso que nós vamos estudar nessa aula. Quando o tempo passa, quando x passa, o que acontece com a função f? Tá certo? Então vamos começar com as definições precisas. Então seja f uma função de forma que o intervalo, né, o raio 0 infinito está contido no domínio de f, ou o menos infinito b está contido no domínio de f. Tá? Vamos estudar expressões do tipo limite da função f de x quando x tende ao infinito. Esse símbolozinho, esse oitozinho deitado aqui é o símbolo do infinito, tá? Significa, nesse primeiro caso, que o x está passando, está crescendo. No caso da temperatura, nós estamos deixando o tempo passar e ver o que acontece com a função f. Então, o x vai percorrendo o eixo x no sentido para a direita, tá? Então, o x está crescendo, o que vai acontecer com a função? E também podemos estudar uma outra situação onde o x está... Podemos retroceder no tempo, né? Ou seja, fazer o x ficar cada vez menor. A gente fala que o x tende a menos infinito, e aí a gente coloca o símbolozinho menos na frente aqui do infinito de f de x. Então, queremos entender esses símbolos aqui, o limite de f de x quando o x tende a infinito e limite de f de x quando o x tende a menos infinito. Isso que é o limite no infinito, tá?
que acontece quando o x é muito grande, quando o tempo passa? O que acontece se a gente pudesse retroceder no tempo? Ok? Ora, temos algumas situações que pode acontecer. Tá? Então, imagine aqui está o eixo x e o eixo y, e aqui a função f. Quando o tempo passa, quando o x agora, né? Tá? Quando o x cresce, o gráfico da função pode ter diferentes aspectos. Pode, por exemplo, crescer indefinidamente, pode decrescer e pode parar, ficar próximo de algum valor aqui, ou pode simplesmente ficar oscilando e não se aproximar de valor nenhum. Da mesma forma, quando a gente faz o x ficar cada vez menor, tender a menos infinito, esse gráfico pode crescer, pode vir, na verdade, né, decrescendo, pode vir crescendo, ou pode talvez oscilar e não ter nenhum, não se aproximar de nenhum valor, ou pode até mesmo vir se aproximando de algum valor fixado. Tá? Então é esse tipo de comportamento que a gente quer dar sentido agora. E o primeiro, essa parte é um pouco mais técnica, mas ainda se faz necessário. Então a situação na qual nós estamos interessados é algo parecido com a temperatura. O tempo passou e a função temperatura se aproximou do limite do ambiente. Se está 25 graus o ambiente, então essa temperatura vai se aproximar do 25 graus. Ou seja, uma função f tem limite quando x tende a infinito igual a L. Está aqui o limite de f de x quando x tende a infinito igual a L. Se para todo epsilon maior do que zero existe um delta com um delta maior do que a. Estamos naquela situação que a infinito está no domínio da função. Tal que se o x é maior do que delta, a f de x está entre L menos epsilon e L mais epsilon. Graficamente, dá uma olhada para esse desenho. Significa que a partir de um certo momento, você consegue sempre deixar essa função, esse gráfico vai se aproximar de um valor fixado. Nesse caso aqui, o L, que é o limite da função, quando o x cresce muito. Então, nesse caso, o x cresce, quando o x vai para o infinito, a função se aproxima desse valor L. Nesse caso, quando isso acontece, a gente fala que o limite existe e é L. Da mesma forma, um análogo para x tendendo a menos infinito, para todo epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, com menos delta menor do que a, tal que x menor do que menos delta, a f de x fica entre L menos epsilon e L mais epsilon. Significa que a partir de um certo momento, aqui olhando para trás, esse gráfico vai ficar bem próximo desse valor L. Quando isso acontece, então quando essa situação acontece, significa que o limite existe. Tá? É o limite para x tendendo a infinito ou para x tendendo a menos infinito. Vamos ver aqui exemplos. E de fato o principal exemplo são esses dois aqui, que é a função 1 sobre x. Eu já comentei em aulas anteriores que essa função ia ser importante, então sempre que você quiser relembrar a questão do limite para x tendendo a infinito ou para x tendendo a menos infinito, é bom que se tenha em mente esse gráfico da função 1 sobre x. E olha só, quando o x cresce, quando o x tende a infinito, o gráfico da função se aproxima do eixo x, que é o zero, né? Y igual a zero. Então, limite de 1 sobre x quando o x tende a infinito é igual a zero. Limite de 1 sobre x quando o x tende a menos infinito também é zero. Então, ele vem do zero, né? Tá? E para frente também se aproxima do zero. Tá? Então, esse é o principal exemplo. 1 sobre x quando o x tende a infinito é zero. 1 sobre x quando x tende a menos infinito é igual a zero. Formalmente, né, a gente precisaria, para todo epsilon, existe um delta, tome delta igual a 1 sobre epsilon, por exemplo, e dá para provar aquela expressão lógica. Tá? Mas aqui a gente aceita esse fato e 1 sobre x para x tendendo a infinito é igual a zero. 1 sobre x para x tendendo a menos infinito é igual a zero. A gente aceita esses exemplos, uma vez que o curso é voltado para administração, contabilidade e economia, então o que interessa aqui é o fato, tá? Bom, também é verdade se tivermos uma potência, 1 sobre x elevado a n, tá? Para qualquer n natural. Então, 1 sobre x elevado a n vai para zero quando x tende a infinito, 1 sobre x elevado a n vai para zero quando x tende a menos infinito. Seria interessante que você treinasse em casa, por exemplo, no GeoGebra, esses gráficos.
faz 1 sobre x, depois coloca, por exemplo, x ao quadrado, x ao cubo aqui, e você vai vendo que esses gráficos têm o mesmo aspecto. O que muda um pouco é essa maneira como esse decrescimento acontece aqui, tá? É um pouquinho mais acentuado ou não. Então, o principal exemplo de limite no infinito é 1 sobre x e 1 sobre x elevado a n, que é 0. Bom, também as propriedades, né? Assim como nos casos anteriores, o limite no infinito vale as propriedades, a linearidade, né? Uma vez que o limite existe, a soma do limite é o limite da soma, ou seja, se o limite da f de x e o da g de x existe, então o limite da f mais g existe, e é limite de f mais o limite da g, né? Aqui x tendendo a infinito, você pode trocar também para x tendendo a menos infinito. No caso de uma constante também, a constante sai para fora, então fica k vezes o limite de f de x, aqui supondo que existe o limite da f. O limite do produto é o produto dos limites, tá? E o limite do quociente também é o quociente dos limites, com a ressalva que o limite aqui do denominador tem que ser diferente de zero. Então o limite é bem comportado em relação à soma, multiplicação escalar, o produto e também o quociente, tá? Bom, com essas propriedades e com 1 sobre x e 1 sobre x elevado a n, a gente consegue estudar funções racionais, tá? Então, dado uma função racional, por exemplo, essa daqui, x à quinta mais x à quarta mais 1, dividido por 2x à quinta mais x mais 1. O que acontece quando o x tende a infinito? Então, temos aqui uma função racional. Lembre que uma função racional é um polinômio no numerador e um polinômio no denominador, tá? O que acontece quando x vai para infinito ou x vai para menos infinito, tá? Aqui eu já destaco o seguinte: quando você vai calcular o limite no infinito, para x tendendo a infinito, de função racional, é sempre interessante colocar em evidência a maior potência. Esse é o truque aqui. Então, por exemplo, a maior potência aqui é x à quinta. X à quinta. Tá? Então, colocando em evidência x à quinta, nós obtemos, então, x à quinta vezes 1 mais 1 sobre x mais 1 sobre x à quinta. Vamos entender devagar. Olha só para esse numerador aqui, ó. Olha só para o numerador. X à quinta mais x à quarta mais 1. Se eu colocar o x à quinta em evidência, aqui no primeiro eu vou ter x à quinta vezes 1. Multiplica aqui, ó. X à quinta vezes 1 dá esse aqui que é x à quinta. Só que agora aqui eu tinha x à quarta. Como eu quero colocar a maior potência em evidência, que é x à quinta, eu coloco x à quinta em evidência, mas aí eu tenho que colocar 1 sobre x aqui. Eu tenho que deixar um x embaixo no denominador, porque na hora que eu distribuir aqui x à quinta, eu vou ter x à quinta sobre x, corta um x e fica x à quarta, tá? E aqui o 1 sobre x à quinta, distribui aqui, x à quinta, corta e fica 1. Então, perceba que essa expressão no numerador é exatamente essa daqui, colocando x à quinta em evidência. Da mesma forma, no denominador, você coloca o x à quinta em evidência, tá? E agora você cancela esse x à quinta com esse x à quinta para obter essa expressão. Agora usamos o fato que as propriedades do limite, né? Podemos distribuir o limite e 1 sobre x para x tendendo a infinito é igual a 0. 1 sobre x à quinta para x tendendo a infinito é igual a 0. Então, esse aqui é 0, esse aqui é 0, esse aqui é 0, esse aqui é 0. Então, em cima sobra 1, embaixo sobra 2. Então, o limite para x tendendo a infinito dessa função racional é meio. Ok? Bom, então estudamos na aula de hoje limites no infinito, tá? Vimos alguns exemplos. É importante agora que você revise tudo com calma e faça exercícios para fixar as ideias da aula de hoje. Então, obrigado. Até a próxima aula.